Você ainda está adiando a sua vida e quero que você saiba, não é falta de tempo, é falta de decisão. Muitas pessoas tratam a procrastinação como algo muito simples de entender. De certa forma, é algo muitas das vezes complexo, porque muitos tratam a procrastinação como uma preguiça, como uma falta de vontade, um não querer. E é sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Como vencer a procrastinação. Tem sido um fardo para muitas pessoas, até mesmo para fazer coisas comuns do dia a dia, dentro da sua casa, até para coisas pessoais, como uma procura de um requerimento de um diploma. Isso, muitas das vezes, é um fardo. Mas para entender como vencer, precisamos entender o porquê. E o porquê está exatamente dentro do teu cérebro. O cérebro ele tem uma programação que foi feita para sobreviver. Quando a gente está prestes a fazer alguma coisa e há um planejamento, logo o cérebro ele examina aquilo, se é ameaça e se ele vai fugir ou se ele vai paralisar. E exatamente é isso que a procrastinação faz. É claro que no termo mais básico e significado é deixar para fazer depois, postergar, né? De certa forma, é adiar uma atividade que era dever fazer. Mas o cérebro ele tem essa programação e na verdade é para sobrevivência. Então, quando ele entende que vai se esforçar, que ele vai gerar mais energia, então ele prefere aquilo que ele já conhece. E na maioria das vezes é isso que acontece com as pessoas. Não conseguem fazer mesmo sabendo o que tem para fazer, mesmo entendendo que é aquilo que deve fazer. Não conseguem. Não é falta de vontade. Vontade se tem, mas o que está faltando é decisão. É muito importante entender isso. Então, neste vídeo, em 4 passos importantes, essenciais, estratégicos e prático, eu quero te ajudar a você vencer em 2026 a procrastinação. Esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vamos fazer como vencer. Então, a gente quer fazer diferente em 2026, então é importante entender o porquê e o como. Isso vai ser importante para a definição daquilo que aonde a gente quer chegar. Então, eu separei aqui alguns pontos importantes da procrastinação relacionado a um estudo, uma pesquisa própria minha, relacionando a minhas próprias experiências. Então, de fato, a gente vê que a procrastinação ela tem diferenças de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm uma procrastinação tão alta que só de pensar no problema ou no desafio, elas já ficam querendo fugir. Elas não querem mais pensar mais naquilo. Tem outras pessoas que até pensam e até iniciam, mas não conseguem continuar. Então, se você chegou até aqui e está fazendo sentido para você, eu te convido a inscrever-se no canal e aí a curtir essa mensagem, a curtir esse conteúdo, compartilhar e desde já você escrever aí no comentário: eu vou vencer, porque é isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui fazendo esse conteúdo, para você vencer a procrastinação. De certa forma não é simples, eu sei. De certa forma não é algo fácil, mas depois desse vídeo, olha, você vai fazer todo sentido. Você vai entender. E o 4º passo, ele é indispensável. De certa forma, a procrastinação varia de pessoas para pessoas, né? Mas o principal porquê
Por que a gente procrastina? O fato de a gente achar que sempre teremos tempo suficiente. Você já percebeu que, na maioria das vezes, aquela atividade, aquele objetivo que você colocou para fazer, ele só é postergado porque você acha que tem tempo suficiente para fazer depois? Isso é muito importante. O tempo que nós temos, muitas das vezes, não é suficiente. Muitas pessoas têm o trabalho, estudam, fazem faculdade. Outras pessoas estão atarefadas diariamente 12 horas por dia. Então, o tempo se torna curto. E quando se trata de você buscar um objetivo para a sua melhora pessoal, para a sua melhora espiritual, parece que se torna mais desafiador. Eu não estou dizendo difícil, eu estou dizendo desafiador. Porque aí o cérebro ele vai ver que pode-se colocar algo para viver um bem-estar melhor. E é exatamente isso que o cérebro faz. Ele engana a gente. Ele tenta sabotar e muitas das vezes sabota a gente. Isso é muito interessante, porque ele vai procurar coisas que já conhece, que traz um bem-estar, que traz algo para ele. E eis a pergunta: se você ainda continua procrastinando, você ganha alguma coisa com isso? O que você tem ganhado com sua procrastinação? Eu acho que esse conteúdo, eu acho que esse vídeo, ele vai te confrontar de alguma forma. O conteúdo, ele é confrontador. Ele é para instigar a gente a entender o que está acontecendo com a gente e reagir quanto a isso. Então, o vilão de tudo é a nossa própria manipulação primitiva. E eu coloquei aqui destacando, porque prioriza alguma outra atividade que proporciona lazer e proporciona entretenimento. Olha, tem pessoas, isso eu falo de fato real, tem pessoas que diz que só de ver um vídeo ela já perde todo dia. Basta ver apenas um vídeo ali no Instagram, no TikTok, e aí vem esse problema, essa dor. A manipulação primitiva de você colocar prioridade em atividades que proporcionam entretenimento, que proporciona um bem-estar aparentemente. E é isso que se torna o vilão da questão. A nossa forma primitiva do nosso cérebro se comportar. É por isso que muitas pessoas ainda não entendem o que é o foco, porque ainda não entenderam esta questão, não fizeram a pergunta correta. Muitas das vezes a gente não tem a resposta que realmente vai esclarecer a nossa vida porque não fazemos a pergunta correta. E a pergunta pela qual vai abrir espaço para as demais áreas é o porquê. Então você procrastina porque a sua própria mente manipula de forma primitiva, mostrando a você, levando você, convencendo você momentaneamente de que há mais coisas interessantes. Olha só, existe mais coisas interessantes do que se dedicar àquele compromisso. Olha só, a mente da gente, ela manipula a gente, dizendo que a gente precisa ficar naquilo que nós conhecemos, naquilo que é mais fácil, que traz bem-estar, que é bom. Mas aí eis a questão, porque muito do que se planeja é adiado. E escuta só, pela forte influência dessa manipulação primitiva. Enquanto você estiver manipulado, muitas das vezes, inconscientemente, você não vai perceber. E eu vivi isso na prática. Quando eu tentei ler um livro, olha, ler um livro não é tão fácil quanto se imagina. Você pega um livro para ler, seja ele de qual tema for, seja qual área for, você quer ler ele e você começa a ter sono, você começa a abrir a boca,
começa a dar uma sensação de que você quer parar de ler. E acaba que, se você não se não estiver comprometido, você acaba deixando de lado aquela atividade que era necessária para você desenvolver. E você vai em busca de outra atividade que vai trazer entretenimento, vai trazer um bem-estar. E assim você vai perdendo o controle da tua vida. A procrastinação é parte da perca do teu controle. Quando você procrastina, você está deixando o controle na mão de outra coisa, que não é você. Então, é por isso que muitas pessoas elas têm perdido dias, meses, anos, têm visto sonhos, né, ser adiados, projetos, propósitos. Propósitos, sim. Muitas pessoas têm deixado de viver o seu propósito, aquilo que Deus estabeleceu para a vida dela, porque estão adiando, estão buscando, esperando alguma coisa a mais, uma coisa sobrenatural. E, gente, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante de se entender e ainda estamos no porquê dessa questão. Então, a gente entende que o nosso cérebro tem essa manipulação primitiva, fugir e, ao mesmo tempo, estacionar, paralisar. Então, muitas pessoas têm perdido. E algo importante, olha, essas pessoas estão entristecidas com remorsos, por saberem de uma coisa, por não terem realizado tempo os seus sonhos, por não terem realizado no tempo os seus sonhos. E está sempre no simples fato de o tempo ter passado e terem perdido pelo simples ato de não começarem. Tem pessoas que estão se lamentando, vendo outras pessoas conquistarem aquilo que elas queriam também conquistar, de alcançar aquilo que elas queriam alcançar, estão entristecidos, cabisbaixo. Mas eu quero te dizer, não é o fim, porque a mente ela pode ser reprogramada, a mente ela pode ser renovada. Romanos 12:2 mostra isso, a renovação da mente, que é muito importante. Então, muitas pessoas estão ali com remorsos, pelo simples fato de elas não começarem. Adiaram tanto a sua vida, adiaram tanto aquilo que queriam fazer, que já não tem mais tempo. Lembra quando eu disse no começo? A maior dificuldade da gente, o maior desafio é que a gente pensa que tem tempo. E o tempo passa, não espera por ninguém. E quem é sábio faz no tempo oportuno e não no tempo perfeito. O tempo perfeito não existe. E a gente não entende isso até que ele passe e a gente perceba: eu já tenho outra idade, eu já tenho outras prioridades. E aí vai passando o tempo, mas não está nada perdido. Aqui está o vilão da procrastinação. E eu chamo de os aluguéis da vida. Eu escutei uma vez uma música que falava sobre os aluguéis da vida. Eu não me lembro o cantor, a banda, mas ele falava: não me deixe sentar numa poltrona num domingo. E eu não entendi bem, perguntei a pessoa que estava ouvindo e disse: o que quer dizer essa música? Eu não entendi. Ele disse: não, ele está fazendo um pedido para a esposa dele, que ele, como um pai de família, como um homem provedor, ela não deixasse ele sentar dia de domingo e ficar à vontade ali, sabe, com tantas coisas para fazer. E exatamente era isso que ele estava falando sobre os aluguéis da vida. É mais fácil você sentar e você pegar o controle, olha só, e você achar que você está no controle, quando na verdade é o controle que está te controlando. É muito fácil você pegar o celular e dizer: eu vou ficar só 10 minutos. Mas na verdade você está alugando o seu tempo para essas coisas. E esses aluguéis da vida têm um preço muito caro, porque na maioria não trazem resultados positivos, não trazem consequências positivas.
E aí você começa a jogar os teus sonhos. Você já pensou quanto vale o teu sonho? Quanto vale aquela conquista que você quer? Muitas pessoas estão passando por esse sofrimento, mas eu quero, através desse vídeo, levar você a um entendimento, a uma compreensão para você vencer a procrastinação. Você vai ser uma pessoa diferente, mas é preciso você entender. E aí eu agrego isso relacionando a mim também, porque de certa forma eu passei por isso, eu vivi. O que é a procrastinação? É você querer fazer e você não consegue de jeito nenhum. Parece que é uma força, e eu não estou dizendo aqui que é algo espiritual. Pode ter relação, pode ter sim. Eu conheço pessoas que têm uma relação espiritual muito profunda para não deixar aquela pessoa fazer as coisas. Mas é preciso ter um discernimento espiritual. Não estou dizendo discernimento psicológico, um discernimento científico. Não, estou dizendo que precisa ter também um discernimento espiritual. Porque a gente às vezes espiritualiza tudo e diz que isso aí é um demônio, isso aí olha, é um encosto, isso aí é um mal olhado. Mas tem tudo a isso, gente, calma. Porque tem coisas que hoje já a ciência mostra, os estudos mostram, comprovam que o ser humano também tem essa fragilidade neural, psíquica. Então, precisamos entender isso, nem tudo é espiritual. E aí eu preciso que você anote agora o primeiro passo estratégico e prático para você vencer a procrastinação. De certa forma, antes de entrar, ninguém começa alguma coisa sem antes sentar, sem antes planejar, sem antes ver os recursos que vão ser necessários. E o próprio Jesus, ele falou isso. O próprio Jesus, ele chegou para os discípulos e disse: olha, ninguém que vai começar alguma obra, ele vai começar assim, avulso, aleatório, porque simplesmente teve uma ideia. Eu vou começar a fazer academia. Eu vou começar agora a minha reeducação alimentar e eu vou agora aí vai ser melhor, minha saúde vai melhorar. Não vou fazer uma faculdade, não vou começar a estudar para entender o mundo digital. Eu li um livro e estou lendo esse livro declara o seguinte: comece, mas comece enxergando o fim. E o próprio Jesus já tinha falado isso há 2000 anos atrás. Então, isso é o que funciona. O que eu vou trazer para você está baseado em um avanço de estudo que já é comprovado. E eu quero relacionar para você entender como que você pode aplicar isso na tua vida. Então, ninguém vai sentar sem fazer uma previsão contábil. Foi isso que Jesus queria falar para os discípulos. Saber o que tem e se vai dar para terminar. Ele falava do construtor. Porque se você começar alguma coisa e você não fizer esse planejamento, esse levantamento, possa ser que você não consiga terminar a obra e alguém possa dizer, olha, começou e não terminou. E é exatamente isso que a procrastinação faz. Então, primeiro passo para você começar a vencer é você fazer um planejamento, uma previsão contábil. Seja qual for a área que você está planejando, seja você ter um horário correto de acordar, um horário correto de dormir, seja você estudar, seja você trabalhar, seja você dar atenção às coisas, né, pequenas, sabe? Porque a procrastinação ela não trabalha, de certa forma, em coisas grandes. Pessoas que fazem coisas grandes já têm um determinado foco, já estão em outro nível e já entenderam como vencer a procrastinação. E isso aqui vai ficando mais importante. Deixa eu só tirar isso aqui. Então, olha, a estratégia, ela
vai trazer a solução. Você não pode começar algo também sem a estratégia, sem um método. O método ele se torna o protocolo, aquilo que é estabelecido para você seguir. Então, previsão contábil é contabilizar o que tem para começar e se é suficiente para concluir. A tua motivação inicial, ela vai te dar motivação durante o caminho até a conclusão daquilo que você está pretendendo, porque a sua motivação inicial, ela deve ser a mesma, e a gente vai ver isso lá no último passo, no quarto passo. Então, precisamos entender que isso relaciona também a gestão de tempo. A gente precisa entender que o tempo, ele passa, o tempo ele corre, ele não espera por ninguém. Então, isso é ter e seguir um cronograma sem negligência e desvios. Então, você vai ver aquilo que está roubando o teu tempo e fazendo com que você negligencie e que você se desvie do caminho daquilo que você estabeleceu, determinou, projetou. É preciso ter isso. Não se pode começar uma obra sem que tenha um projeto aonde seja alicerçado o suporte de suprimento de recursos necessário e suficiente para a conclusão da obra. Isso se chama administração. Administração do seu tempo, administração dos recursos que vai ser usado no objetivo, no propósito, que seja claro. Você precisa começar nesse passo. Você não pode começar algo, vou fazer isso aqui, e você não sabe nem como é que vai dar o fim. Você já tem que pensar no fim. Isso é muito importante. Ninguém começa e não deve começar nada de forma aleatória. Tem que ter um início programado e estruturado. Quando nós fazemos isso, nós estamos projetando um caminho consciente no nosso cérebro. Estamos dizendo que vai usar mais energia, que vai usar mais recursos, mas que está determinando como um protocolo. E você vai conseguir. Olha, eu espero que esteja dando para entender um pouco. O assunto ele é bem complexo e precisamos, de alguma forma, simplificar para entender. Talvez você esteja vendo um conteúdo totalmente diferente daquilo que você viu, mas é exatamente isso que vai fazer com que você entenda e você vença de forma inteligente, estratégica e prática. Eu não estou falando aqui de métodos técnicos, métodos que foram, de certa forma, uma técnica. Não, eu estou falando aqui de forma prática, para que você reaja e haja no determinado tempo específico. A estratégia, ou o passo de número 2, é exatamente o comprometimento. 2 Coríntios 8 e o versículo 11. Exatamente o que eu falei agora há pouco. A sua motivação inicial, ela deve se estender durante o caminho até a conclusão daquilo que você está pretendendo alcançar. Você não pode começar algo com uma ideia, com uma motivação e chegar no meio do caminho e perder esse sentido daquilo que você começou. O propósito, ele determina se você vai concluir. O propósito inicial que você começou. Por que eu comecei isso? Eu comecei isso para fazer isso, para alcançar isso, para chegar a isso. E vai fazer toda a diferença. Comprometimento. A motivação inicial deve ser a mesma. E isso se dá pela força de vontade. Todos os dias, a força de vontade ela tem que ser a mesma. E isso é um sistema que vai funcionar mesmo quando o dia estiver chuvoso, o corpo estiver preguiçoso mesmo.
Quando bate aquela chuva, o corpo da gente tende a querer ficar na cama, tende a querer ficar um pouco mais em repouso. Isso é comum. Mas exatamente isso. O comprometimento é maior do que o compromisso. O compromisso é algo. O comprometimento com aquilo que você determinou é a força que vai colocar você sempre em engrenagem. Vai engrenar para você concluir aquilo que você estabeleceu. Então, exatamente isso no que se refere a cumprir o que se pretende fazer e como fazer. Se você determina, eu vou, no ano de 2026, mudar a minha vida, né, a minha alimentação, eu vou mudar o meu conhecimento, vou aumentar, você deve ter o comprometimento em fazer aquilo mesmo nos dias que você não vai ter vontade. O comprometimento é isso. É mais do que uma motivação, é um sistema que vai fazer com que você esteja avançando mesmo quando você não estiver com vontade, com motivação. Hoje eu não estou afim. Hoje eu acordei, não vou fazer nada. Mas você vai fazer. E é exatamente isso. Você vai pegar no celular. Você vai dizer que não vai fazer nada, mas... E o comprometimento não. O comprometimento ele vai dizer, você vai fazer aquilo. Eu tenho isso para fazer. Muitas pessoas pegam uma caderneta, pegam um caderno, um livro e vai escrevendo o que vai fazer. E isso é muito importante. Então, você aprende a lidar com os infortúnios, os imprevistos, né? E os contratempos. Isso aqui estabelece uma meta para cada dia e de forma geral. Então, seja entusiasta. Veja só, o comprometimento ele traz a você como você lidar com os infortúnios, os imprevistos. Mas hoje eu tenho isso para fazer e você acaba aprendendo a lidar com as intempéries do dia a dia. Eu estou comprometido com aquilo, então eu arrumo tempo. Olha, só quem não quer fazer é que deixa. Não dar atenção, não dar prioridade. Mas quando você quer fazer algo, você faz de tudo. E eu me lembro muito bem de um dia quando eu estava, né, namorando ainda com a minha esposa, e eu estava em casa, cansado, eu estava fadigado do dia, do trabalho, e estava a fim de ficar em casa, deitado, assistindo. Mas quando eu vi o telefone e ela disse, olha, sobe porque eu tô te esperando. E aí você fica naquela. Eu não vou subir? É claro que eu vou subir. Então, quando a gente quer, a gente faz. Quando a gente quer, a gente tem comprometimento para estabelecer uma meta diária para cada dia e de forma geral. Isso aqui é importante. Então, a gente vai ao terceiro passo. Eu espero que você esteja entendendo. Primeiro passo. Você precisa ter uma previsão contábil. Segundo passo, você precisa aprender a ter comprometimento. Isso aqui é para você mesmo. E terceiro passo, você não pode se distrair. Se o comprometimento é fazer acontecer, o terceiro passo é você não se distrair com coisas alheias. E eu baseei isso aqui em 2 Timóteo 2:4. Paulo estava dando um conselho a Timóteo, dizendo, olha, não se embaraça com as coisas desta vida. Não se distrai com as coisas deste mundo. Você tem um caminho a seguir, você tem uma missão. E no quartel a gente aprende missão dada é missão cumprida. Se você recebeu uma missão é porque você é capaz. Olha, eu quero que você escreva aí agora. Eu sou capaz. E olha, não tem essa de você dizer, mas eu preciso fazer isso, eu preciso compreender, eu preciso entender, eu preciso do tempo, eu preciso...
Você é capaz. Se você entender isso que eu vou dizer, eu vou repetir porque isso aqui é muito forte. Você é capaz. Então, não se distraia. Se distrair é muito fácil. O que acontece com a distração? Ele vai tirar o teu foco. Ele vai distanciar você do propósito. Ele vai tirar você do caminho. E toda ação ela tem uma reação. E a reação que se tem da distração, na maioria são acidentes. E esses tipos de acidentes são: eita, rapaz, deixei de fazer aquilo, passou-se o tempo. E você não concluiu aquela tarefa diária. Você não concluiu aquele compromisso diário. Faltou comprometimento. E aí você vai observar, a distração é um passo que você não pode se negar. Você não pode dizer, não acontece. Ele acontece, a distração vem, a distração acontece. Eu me lembro de um dia que eu estava lendo, eu gosto muito de ler, e eu estava ali escrevendo, anotando, a gente estava pesquisando, e quando eu vi um vídeo de um anúncio, olha só, de um anúncio, e aquele anúncio me chamou a atenção. E o meu foco saiu da leitura, das anotações e foi para aquele anúncio. Eu não me lembro muito bem do que foi, mas foi algo que me chamou a atenção. E quando eu foquei, eu já cliquei, já fui para outra tela, eu já entrei no site, já fui vendo outras coisas. E quando eu olhei, eu já estava mergulhado em outras coisas que não era aquilo que eu estava determinado a fazer. A distração, ela assim, ela é persuasiva demais. Ela vem que a gente nem percebe. Quando a gente percebe, já está dentro dela. Entende? Então, estamos chegando à marca aí de 30 minutos. E estamos indo para a quarta estratégia, o quarto passo para vencer a procrastinação. Eu espero que esse vídeo esteja te ajudando. É esse o nosso intuito. Por isso, eu espero também que você esteja aí gostando. Curte esse vídeo para nos ajudar. Comenta aí, né? Deixa aí o teu feedback e compartilha, porque existem mais pessoas que precisam ser ajudadas. E nós estamos aqui para isso. Então, o quarto passo é você ser constante e ter constância. Sabe a disciplina? A constância, ela faz parte desse conjunto. O foco, a disciplina, a constância são um conjunto. Elas se complementam em suas áreas. Não pense que elas são iguais. Constância, disciplina, foco, elas podem parecer e têm relações semânticas, têm relações ali do objetivo que ela extrai. Mas a constância é uma ferramenta, e eu baseei isso em Neemias 6:3. Neemias estava construindo um muro, o muro de Jerusalém. E esse muro era muito importante reconstruir. E é interessante, vou trazer uma mensagem sobre isso. Como fazer muros para proteger. Muro serve para isso. Não é só para limitar ou demarcar um território, mas para proteger. E Neemias estava levantando um muro e algumas pessoas que contrariaram as suas ideias estavam opositores, estavam contra eles. E em um certo momento ele disse, olha, desce até nós, porque nós vamos fazer uma comemoração, vamos fazer uma reunião, vamos fazer algo aqui para participarmos juntos. E o que acontece foi o seguinte, a resposta de Neemias foi, eu não posso descer. Eu não posso descer, porque estou comprometido em fazer uma grande obra e eu não posso parar. Essa expressão determina a constância de Neemias. Neemias era constante. Eu não estou dizendo que você tem que ser uma pessoa que tem que levar ao pé da letra aquela questão. Não, tem que ser uma coisa doentio, não. Tem que ser uma coisa que seja constância com equilíbrio. Você tem outras atividades. Então, você precisa ter a gestão do seu tempo para determinar as atividades no tempo correto.
Então, Neemias estava dizendo: nesse tempo agora que eu estou aqui, eu não posso parar, eu não posso deter, eu não posso me distrair, eu tenho que concluir a minha obra, eu tenho que concluir a minha missão. Se você não tiver constância para fazer o que você deve fazer, ninguém vai fazer. Não é outra pessoa, não é a tua esposa, não é teu esposo, não é teus filhos, não é o teu patrão que vai dar um incentivo até que você espera, mas não é ninguém que vai fazer aquilo que você deve fazer. Então, constância é o quarto passo indispensável para quem quer vencer a procrastinação. De forma inteligente, olha, a constância ela vai determinar diariamente a minha posição de reação ali, ó. Todo dia eu estou ali. Eu vou me comprometer. Eu não vou me distrair. Eu vou ter constância. Constância é você estar ali todos os dias, trabalhando, fazendo aquilo que você comprometeu-se fazer. Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Você está vivendo um momento, mas o teu posicionamento pode mudar tudo. Quando a gente se posiciona, quando a gente toma posição, a gente toma uma atitude, a gente toma uma ação, a gente toma uma determinada ação. Então, que você seja determinado a fazer isso. Comece com o propósito correto pelo qual você quer aquilo, pelo qual você vai fazer isso, qual o objetivo, e você vai conseguir. Você vai vencer. Olha, escreve aí: eu sou um vencedor. Mas escreve isso aí na tua mente, para que você lembre: eu sou um vencedor. Porque você venceu já essa dor. Você já venceu essa dificuldade. E entre tantos que existem, você aqui agora, neste momento que ouviu esse conteúdo, você já não é a mesma pessoa. Você já tem a estratégia. Você já tem aqui um apontamento detalhado para você vencer. Não é de forma técnica, nem de forma mágica, mas de forma prática, inteligente e eficaz. Eu espero você no próximo vídeo. Então, compartilhe essa mensagem e que Deus te abençoe.